O esforço da Corregedoria Geral de Justiça de se aproximar cada vez mais da população, a simplificação da linguagem para que todos os cidadãos possam entender aquilo que está sendo discutido e aquilo que está sendo decidido pela Justiça, fez com que o Jornal da Manhã fizesse uma visita à Corregedoria Geral de Justiça e estamos sendo recebidos aqui pelo Corregedor-Geral José Ribamar Frois Sobrinho. Satisfação, obrigado por nos atender. De que forma a Corregedoria Geral de Justiça pretende trabalhar essa simplificação da linguagem para que os atos do Poder Judiciário se tornem mais compreensíveis pela maior parte da população do Estado? Eu que agradeço aqui a oportunidade de falar ao cidadão e começar com algo que significa um grande avanço do Poder Judiciário no Brasil como um todo. Nós temos um problema sério de linguagem, diante da nossa linguagem rebuscada e das formalidades. O juridiquês, popularmente por exemplo. Alguns atos também que são muito formais e são tidos como incompreensíveis pela comunidade como um todo. O CNJ editou uma resolução de número 144, que foi também adaptada pelo Tribunal do Estado do Maranhão, para que a gente adotasse essa linguagem simples, não só nas comunicações dos atos, na formalidade como um todo, inclusive no visual, no trato visual dos atos do Judiciário. Os nossos atos são atos administrativos, portaria, resoluções, que a gente edita, e os juízes tomam decisões, são sentenças ou decisões dentro dos processos que são processos formais. Além disso, a gente tem que ter a capacidade de que todos entendam aquilo que a gente coloca à disposição. Nós temos também um trabalho nos cartórios, que são trabalhos extrajudiciais, com certidões de nascimento, certidão de casamento, certidões de títulos de matrícula de imóveis, certidão de averbação, testamentos. Então nós temos um universo de atos que eles são atos formais. Isso não quer dizer que esse ato formal ele não tem uma linguagem que a população compreenda. Linguagem popular, de fácil compreensão por parte da população. Exatamente. É isso que se trata essa recomendação. Então a gente está adaptando essa linguagem, fazendo a capacitação, claro. A gente já fez um grande seminário. Na próxima semana a gente começa um curso permanente de capacitação pela nossa escola, dos juízes, dos servidores, primeiramente pelo trato interno, para a gente ter não perder a formalidade, porque os nossos atos eles são atos formais, mas que eles fiquem reduzidos, claro, e que eles tenham uma compreensão. Um exemplo, as nossas sentenças, elas têm o que a gente chama de ementa, que é como se fosse aquele início e um resumo do que vai sair no a nossa linguagem, por exemplo, jornal, a gente chama de premissa, aquele começo, cabeçalho. Eu ia chegar nessa palavra. Então, essa emenda é o cabeçalho. Então, que a gente simplifique esse cabeçalho, mesmo na sentença maior, porque imagina uma sentença com muitos atos, uma sentença que ela precisou de analisar muitas provas e que o juiz tem que colocar aquilo, para fundamentar, chegar lá ao final, no que a gente chama de dispositivo, e dizer que aqueles fatos, eles correspondem a tal direito que está estabelecido em tal lei. Essa que é a ideia. Então nós vamos fazer com que treinar, claro, que isso aí é uma questão de capacitação, é uma questão que o que achei de convencimento. Bastante interessante é que, além de convocar os comunicadores, os responsáveis pelas comunicações, os jornalistas que cobrem e que assessoram o Poder Judiciário, também tem inscrição para juiz, não é? Isso. Então, os juízes também estão sendo treinados. Claro. Podemos fazer aqui um comparativo, por exemplo, um médico. O médico ele já é treinado para ele conversar com o paciente na linguagem que o paciente entende. Seria mais ou menos esse processo dentro do Poder Judiciário de também poder ser entendido ali, o juiz ter uma melhor comunicação com as pessoas que ele tem que atender lá na comarca?
é nesse sentido. Olha, a gente tem uma expressão que sempre usa nas nossas decisões, a maioria, diz assim, deferimento do pleito. Né? Para nós, a gente entende perfeitamente. Normalmente. Né? Mas o cidadão talvez não entenda o que significa o deferimento do pleito. Quer dizer, o pleito foi, o pedido foi atendido. A gente poderia botar assim, o pedido foi atendido, o seu pedido foi atendido. Eu me lembro... A capacidade técnica de comprobatória do ato. Diz, não, a apresentação da prova. A apresentação da prova, exatamente. Os testigos do feito, são as testemunhas do caso. As testemunhas do caso. Então, a gente tem isso, até porque a linguística usada pelo direito que vem do latim, né? A gente usa essas expressões. O direito é uma ciência que ela é muito da academia, né? Muito das faculdades, das universidades, dos livros, das decisões jurídicas. Então, a gente tem que fazer com que isso chegue mais próximo do cidadão na linguagem, para que ele compreenda aquilo que está sendo decidido. Uma coisa bem simples que às vezes a pessoa não entende. Quando um pai vai registrar um filho, né, e ele bota um nome estrangeiro, sim, e aí o cartório diz, o nome acontece isso com muita frequência. Exato, o cartório diz, o nome é assim, mas ele não compreende escrito o nome daquele jeito, ele quer que coloque aportuguesar aquele nome no documento do filho. Então a gente tem que fazer essa orientação. Outra coisa, com relação às certidões, né? Aquelas certidões muito grandes, robustas dos cartórios também. A gente está fazendo um tratamento para que ela reduza e que ela conste realmente aquelas informações essenciais para a compreensão e para que aquele ato não perca a formalidade, mas que ele seja compreensivo às partes. Olha, hoje o Poder Judiciário ele existe muitas portas de entrada, né? Antes nós tínhamos que, claro, procurar um advogado e procurar acessar um juiz, ter uma causa registrada. Hoje você pode ir tem o portal da Justiça, da Corregedoria, do Tribunal de Justiça. Exatamente. O cidadão já pode fazer uma reclamação. Quais são as formas de acessar o Judiciário? Veja bem. A justiça, ela é acesso. Né? Se você não tiver acesso, você não tem justiça. Então, o primeiro passo a você chegar ao judiciário é ter acesso ao judiciário. Então, as nossas portas foram diversificadas. E a gente ganhou, vamos dizer assim, com a pandemia, a oportunidade de avançar essa porta de acesso com a inclusão digital. Aqui no Maranhão, nós temos 107 comarcas, são 217 municípios divididos em 107 comarcas, então, e nós temos vários termos judiciários, onde o judiciário ele só se fazia presente, né, nos cartórios. Né? Então, toda cidade do Maranhão tem um cartório. Né? Então, ele era a porta de entrada em algumas cidades, nos termos judiciários. Hoje já temos 107, dá o quê? Dá uma comarca para 2 municípios. Exatamente. E em cada município também já tem lá um escritório, uma espécie de... Exatamente. A gente chama de sala de justiça para todos. A gente inaugurou no Maranhão 104 salas de acesso virtual. Nos lugares onde não tem a comarca, né, onde não tem a sede lá da comarca, o fórum, né, lá o prédio onde funcionam os nossos serviços. Em alguns lugares a gente colocou nos cartórios e outros em convênio com as prefeituras, a gente colocou essa sala que é de acesso digital. Então a pessoa ela pode prestar o depoimento lá, pode fazer sua queixa, ela pode entrar com um pedido no juizado, ela pode pedir uma certidão, ela pode fazer utilizando essas salas, nessas 104 salas de todos que a gente colocou ao longo do Maranhão. Veja bem, são mais salas de acesso do que comarcas. Hoje a gente... 114 para 107. Para 107. Hoje nós podemos afirmar que o Judiciário está presente em todos os 217 municípios do Maranhão. Em todos os 217 municípios e alguns lugares que são de difícil acesso. Por exemplo, a aldeia São José, na região Araribóia. A gente colocou uma lá. A gente colocou no Santeiro, ali na Baixada Maranhense, que é entre Penalva, Viana, Matinha, que é uma comunidade quilombola. A gente vai colocar ainda, este ano, em Cururupu,
numa ilha chamada Caçaçoeira, né, que fica perto dos Lençóis, para que a gente possa, na Ilha dos Lençóis, para a gente dar acesso à comunidade que vive na Ilha dos Lençóis, em Cururupu. Enfim, a gente vai colocar em vários outros locais, que não sendo especificamente de um termo ou comarca, mas são lugares de difícil acesso, para a gente, claro, facilitar o acesso da comunidade aos serviços do judiciário. Agora, desembargador, cada vez que se facilita o acesso da população a um serviço, cresce a demanda, a consequência é isso. Então, a população, inclusive mais consciente, ela vai buscando mais os seus direitos e aí acaba vindo todos esses processos, essa demanda para a justiça. O que o Poder Judiciário tem feito, por exemplo, para reduzir a espera do cidadão por uma decisão da justiça, reduzir a burocracia? O lado virtual, as tecnologias têm contribuído para isso, para reduzir o acúmulo de processos, por exemplo? Claro, com toda certeza. Aqui no Maranhão, em 2023, foram distribuídos cerca de 330 mil processos novos, né? Isso, e a gente para quantos juízes? Para esses... Tentando fazer uma conta. Essa conta quase que não fecha, né? Nós somos 308 juízes, né? Foram distribuídos esses 330 mil processos. Mas a gente conseguiu julgar até hoje, neste ano, mais processos do que a gente recebeu. Que a gente chama de Meta 1. Então, o cumprimento da Meta 1, a gente fez o cumprimento, a gente atingiu o julgamento a mais dos processos que a gente tem recebido. O acervo judicial do Maranhão... Né? Isso é inédito na justiça. A gente tem conseguido ao longo do tempo, pelo menos, equiparar. Né? Agora a gente realmente bateu a meta. Né? A gente consegue julgar mais processos do que a gente recebe. Isso significa que o cidadão vai ter uma resposta mais rápida da demanda que ele apresentou à justiça. A gente tem 1.037.569 processos judiciais no nosso acervo. Né? Então, a gente trabalha isso da determinada forma. O que a gente fez na pandemia? A gente conseguiu, na pandemia, digitalizar todos os processos. Então, nosso acervo, que tinha processos digitais, processos de papel, né, eles não têm mais. Acabou aquela montanha de papéis na mesa. Não tem mais. Então, a gente tem todos os processos judiciais, os novos e os antigos, eles estão todos digitalizados e o novo acervo, ele é digital. A gente tem um grande problema hoje com a demanda repetitiva e com a demanda feita por computadores, né? Por robôs. E a gente está fazendo um tratamento de recepção desse processo também. Pega todos os processos semelhantes a mesma causa de pedir, as mesmas partes, e o mesmo fundamento da decisão. A lei é a mesma, para a gente julgar em bloco. Exatamente, a gente tenta fazer isso. A gente também ampliou o juizado especial, né, que é o atendimento daquelas demandas que ficam mais próximo da população mais carente. Muitas demandas já são resolvidas. Já são resolvidas ali por conciliação. A gente ampliou os processos em conciliação em todo o estado do Maranhão. Né, o nosso núcleo de conciliação, conduzido pelo desembargador Gonçalo, a gente consegue agora fazer com que essas demandas não cheguem ao judiciário com um processo formal, que a gente consegue julgar, mesmo demandas coletivas, como é o caso, por exemplo, das demandas agrárias, onde a gente tem um volume maior de pessoas que são atingidas com uma única decisão, que a gente possa fazer uma conciliação. Então a gente investe muito em conciliação para que a gente possa não deixar que aquilo vire mais um número de um processo que demore a ser julgado. Enfim, a gente tem usado todos esses sistemas também, os sistemas novos de descongestionamento, né, taxa de descongestionamento, que aqueles processos que ficam parados. Então, os juízes são acionados, por exemplo, a cada 100 dias, daquele processo de réu preso. O sujeito está preso, aí o juiz, a cada 100 dias, recebe uma notificação da gente, da corregedoria, para dizer, olha, esse processo está parado aí há mais de 100 dias. Eu quero que você impulsione esse processo. Então, a gente tem que fazer com que esse impulso, ele seja um impulso vertical, não horizontal. Quer dizer, o que é o impulso horizontal? É aquele despacho que o processo vai para a secretaria. A gente não quer. A gente quer que aquele processo siga para frente, faça a instrução e saia para o julgamento. Então, impulsos verticais. Esses impulsos verticais, a gente já usa tecnologia. Nós temos a ajuda do nosso setor de informática que nos ajuda com isso. E, é claro, a corregedoria tem olhado, tem analisado isso tudo
A gente tem um programa de redução dessa taxa de congestionamento de processo e também da análise. Eu tenho a análise hoje de todas as comarcas, de todos os juízes, quantos processos ele tem e quais processos podem ser impulsionados. Esse controle aqui, né? Exatamente. Desembargador Frois Sobrinho, o nosso tempo aqui, já fomos avisados, nosso tempo se esgotou, que é o Jornal da Manhã, limitado, espaço limitado, mas nós tínhamos aqui muitas demandas. Por exemplo, temos percebido a presença da Justiça, do Poder Judiciário, da Corregedoria Geral de Justiça, em campanhas como, por exemplo, a regularização fundiária, o processo, nós temos o projeto dos casamentos comunitários também. Então, existe uma série de outros assuntos, de outros temas que gostaria de explorar, mas eu teria que ter a sua permissão, ou para entrar virtualmente, também participando do nosso programa, ou de fazer uma visita à Central de Notícias, ou nos receber novamente aqui para a gente continuar falando sobre esses assuntos. Claro. Quero agradecer muito a sua atenção, a sua gentileza, a sua elegância de receber a equipe da Central de Notícias, do Jornal da Manhã, aqui no seu gabinete. Eu que agradeço, a minha equipe está pronta para recebê-los, a gente está pronto, mesmo de forma virtual, a falar. Nós temos muita coisa ainda a falar, né? Muita coisa. Em relação ao atendimento desse trabalho extra do processo, né? E são assuntos de alta relevância para a população de interesse social. A gente trata de justiça de proximidade. A atual gestão do tribunal, com o presidente Welter e comigo na corregedoria e com os nossos vices, trabalhando conjuntamente, a gente trabalha nessa ideia de proximidade, de levar o judiciário mais próximo ao cidadão e tentar resolver o seu problema da forma mais rápida possível, claro, sem perder as formalidades que a lei nos exige.